Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos ver um exemplo de um diagrama de UML. No vídeo anterior nós vimos o que é o UML, para que serve, quando e onde pode ser utilizado. Também tivemos uma visão panorâmica da Unified Modern Language. Agora nós vamos focar um diagrama. Diagrama de classes, que é um diagrama que usamos com muita frequência em projetos, em discussões e em explicações. Eu sou o professor André de Angelis, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Fique conosco. No vídeo de hoje, nós vamos focar no diagrama de classes, um diagrama de classes simples, feito com a intenção de ser didático. Nós devemos então nos focar na estrutura dele e ele não representa um código executável. Veja no slide o nosso diagrama. Acompanhe, nós temos uma superclasse, nós temos uma classe que eu vou chamá-la de classe principal e nós temos três outras classes, as classes C, A e D. Vamos estudar cada uma dessas classes e as suas notações. Em primeiro lugar, nós vemos que a notação ML para uma classe é representada inicialmente por um retângulo com três divisões. Nós não precisamos usar as três divisões. Se uma delas estiver em branco, nós podemos omiti-la. Por outro lado, nós podemos fazer como está aqui mostrado no slide, em que nós colocamos as divisões e deixamos cada caixinha em branco. Vamos seguir então analisando o diagrama. Veja que superclasse não tem definidos, não tem detalhados atributos e métodos, porque não nos interessa. Pode ser que essa classe seja muito conhecida, pode ser que essa classe tenha vindo de uma biblioteca, ou seja padrão da linguagem, ou seja o resultado de uma hierarquia muito grande de classes anteriores a ela, e não faz sentido, neste momento, detalhar todos os atributos e métodos. Mas faz sentido dizer que ela é a superclasse, a classe ancestral, a classe pai da nossa classe principal, que você vai ver mais detalhadamente. A relação de herança, a relação E1, é indicada com uma seta vazada, ou um triângulo vazado, se você preferir, indicando da classe derivada para a classe base, para a superclasse. Então, esta notação de classes e esta notação de relacionamento mostra que a classe principal é derivada de superclasse. Mas a classe principal nos interessa detalhar. Então, você vê os três componentes, o retângulo indicador de classe dividido em três partes. A primeira é o nome da classe, na segunda parte são os atributos e na terceira parte são os métodos, sempre nessa ordem. Se você precisar omitir, você omite o segundo e o terceiro retângulos, e não o primeiro, que tem o nome da classe. Agora, além de dizer os atributos e métodos, nós especificamos também a visibilidade desses atributos e métodos. Nós usamos um caractere à esquerda do nome para dizer qual é a visibilidade prevista para esse membro da classe. Então você vê que nós começamos aí com um atributo privado, o sinal de menos. Um atributo protegido, o sinal de sustenido, de sharp, de cerquinha, de jogo da velha. Cada um chama de um jeito isso. O atributo de pacote é indicado por um til e faz sentido na linguagem Java, não faz sentido na linguagem C++, que não tem esta visibilidade. Visibilidade de pacote é uma coisa que você encontra no Java, mas não no C++. E por fim, atributo público com um sinal de mais para essa indicação. Você vê logo abaixo que nós temos exatamente os mesmos sinais para indicar as visibilidades dos métodos. Um método que é privado, um método que é protegido, um método que é visível no pacote e, por fim, um método público. Com isso, nós estruturamos o básico de uma classe.
Mas você percebe agora que esta classe está relacionada a 3 outras classes. E pela notação você percebe que esse relacionamento, esta associação, tem tipos diferentes. Então vamos começar pela classe C. Ela é uma classe relacionada em termos de composição. Isto quer dizer que a minha classe principal tem ao menos um atributo do tipo classe C. Com a indicação do losango fechado, do losango preenchido, nós relacionamos com bastante força essas duas classes. Então, um objeto da classe C vai existir como atributo da classe principal e está vinculado ao tempo de vida dos objetos da classe principal. Quando o objeto que usa o atributo deixar de existir, o atributo também deixa de existir. No segundo tipo de relacionamento, da classe A, nós temos uma agregação. Uma vez mais, um objeto da classe A vai ser atributo de objetos da classe principal. Mas o relacionamento aí de agregação, indicado pelo losango aberto, é mais fraco. O objeto da classe A tem vida própria, então ele pode existir sem que haja um objeto da classe principal. Quando houver um objeto da principal, o objeto da classe A pode ser atributo dele, sem problema. Mas as coisas, em termos de ciclo de vida, são independentes. Eu posso ter objetos da classe A sem vínculo com objetos da classe principal. E por fim, nós temos uma relação de dependência no terceiro caso. A classe principal depende da classe D. Mas essa dependência não significa que haja um atributo. Significa que em algum instante a classe principal usa objetos da classe D. Por exemplo, como parâmetro dos métodos. Mas estes objetos usados da classe D não são atributos da classe principal. Com isso, nós vimos bastante de um diagrama que é simples, mas muito útil, muito frequentemente usado, que é o diagrama de classes. Então, para a gente resumir, nós temos aqui 4 tipos de relacionamento. Relacionamento de herança, o relacionamento de composição, o de agregação e o de dependência. Nós também temos a notação da classe, tanto no formato mais resumido, quanto no formato completo, e indicamos as 4 possíveis visibilidades, ou se você preferir, os 4 modificadores de visibilidade para os membros, atributos e métodos. Com isso, você já tem o suficiente para explicar uma classe, para olhar para uma classe e para as classes que estão relacionadas. É evidente que o ML é muito maior do que isso, mas esse aqui já é um bom começo para a gente conseguir conversar sobre um projeto. Nos próximos vídeos, nós focaremos um pouco mais a questão dos padrões de projeto. Até lá! Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto bem explicada. Eu sou o professor André de Angeles, espero você no próximo vídeo.